Excelentíssimo Sr. Presidente, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados, após o mau orçamento de 2018, que mereceu, aliás, na altura, o voto contra do CDS, eis que o Governo nos trouxe algumas boas medidas através deste orçamento retificativo. Lembramos que, ao longo dos últimos 13 orçamentos, o CDS defendeu em sede de especialidade, entre outras propostas, um reforço das verbas para a promoção do Destino Madeira e, mais tarde, ficou provado que tínhamos razão, pois o Governo seguiu esse caminho. Lembramos também que, nos últimos 3 anos, propusemos uma redução sobre o imposto dos combustíveis e, finalmente, o Governo Regional foi sensível a essa redução, embora a mesma represente apenas uma redução de 2%. No último orçamento, aqui votado em dezembro, o CDS alertou para o facto de 70% dos impostos pagos por todos os madeirenses e porto-santenses, ou seja, 607 milhões de euros, seriam para pagar juros e capital. Ou seja, continuamos a pagar só em juros o valor equivalente a toda a receita que o Governo arrecada em IRS. Ainda assim, nem as famílias, nem as empresas têm redução de impostos diretos neste orçamento. O Governo Regional devolveu às famílias, após 3 orçamentos, apenas 18 milhões de euros. Lembro que o Sr. Presidente do Governo Regional tinha prometido uma redução só em sede de IRS no primeiro ano de mandato entre 18 a 23 milhões de euros. Afinal, não cumpriu. Este orçamento retificativo consubstancia uma verba que ronda os 50 milhões de euros. Segundo o Sr. Vice-Presidente do Governo, estas verbas são para reforçar áreas sociais, como a saúde, a educação, entre outras, e para reduzir impostos indiretos. Mas, apesar destes anúncios e de outros, como o crescimento da economia ao longo de 54 meses, continuamos a ter na Madeira os piores índices sociais, como posso exemplificar, na educação. A taxa de abandono escolar é de 23%, muito superior à de 14% da média nacional. Ficámos a saber também, segundo o estudo da Pordata, que 65% dos madeirenses no ativo, com mais de 15 anos, só têm estudos ao nível do 3º ciclo. Na saúde, ficámos também a saber que temos agora mais de 2.000 pessoas que são associadas aos números anteriormente tornados públicos. Apesar de certas medidas que este orçamento retificativo inclui e que são positivas, como aqui já referimos, é preciso reconhecer o esforço de quem trabalha e é preciso também que se reforce o investimento daqueles que mais precisam. Não esquecemos que este orçamento retificativo tem por base o orçamento de 2018, o mesmo que inclui obras públicas de duvidosa prioridade para a região, como, por exemplo, já na altura o dissemos, a Cota 500, uma obra pública que tem previsto consumir só para 2018 5 milhões de euros. Estas continuam a ser, aliás, as prioridades do PSD. E não foi este orçamento que as alterou. Excelentíssimo Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente do Governo, senhoras e senhores deputados. Também hoje, na Assembleia da República, estará em apreciação e votação a proposta desta Casa sobre o subsídio social de mobilidade, onde se prevê que os residentes passem a pagar apenas 86 euros pelas suas passagens, enquanto os estudantes passarão, se for aprovada, a pagar apenas 65 euros. Aliás, soubemos há pouco que o Partido Socialista quer que esta proposta baixe à Comissão sem votação. O CDS opõe-se que esta alteração seja hoje votada, porque é preciso que hoje, na Assembleia da República, os madeirenses saibam quem são aqueles que estão ao lado dos residentes e dos estudantes no sentido de aprovarem esta proposta que tanto interesse tem para a região e para aqueles que aqui residem e que precisam de sair. Nós já demos indicação ao grupo parlamentar do CDS da Assembleia da República que nos oporemos que esta proposta baixe à Comissão sem votação por 90 dias. Porque isso significará que esta proposta fique na gaveta a marinar. Isso significaria que, mais uma vez, se adiaria uma decisão que todos nós precisamos que seja aprovada o mais rapidamente possível. Aliás, vai ser hoje, e assim esperamos que seja, que os partidos com representação nesta Casa e na Assembleia da República irão
demonstrar a tal autonomia e a defesa da autonomia em matérias de interesse regional. Nestas matérias, o CDS não tem uma posição na Madeira e outra no continente. Isso acontece tanto nesta matéria dos transportes e da mobilidade, como noutras, como acontece realmente e objetivamente no que concerne ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, onde o CDS sempre teve uma posição muito clara e objetiva na defesa do Centro Internacional de Negócios, porque ela representa, sem dúvida, hoje, uma mais-valia para a nossa economia e nós não podemos entender que, mais uma vez, haja movimentações no sentido de prejudicar o Centro Internacional de Negócios da nossa região. Aliás, é da nossa região, mas é de todo o país. E, por isso, qualquer atitude contra o Centro Internacional de Negócios não põe em causa apenas os interesses regionais, põe em causa os interesses nacionais. E, portanto, o CDS tem uma posição aqui e tem uma posição no continente, na defesa intransigente daquelas que são as matérias que têm a ver com o interesse regional e com as quais nós nunca poderemos compactuar no sentido de nos prejudicar. Saberemos estar à altura, tanto das responsabilidades que agora assumimos, como aquelas que a região nos dê no futuro, pois para nós são as pessoas que constituem as prioridades e são elas que determinarão a nossa estratégia no futuro. Tenho dito.